Saudações, salute, salam! Meu nome é Leonardo de Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público. E neste canal a gente fala sobre literatura e religião, falamos sobre história das religiões, sociologia das religiões, fé e espiritualidade, sem viés apologéticos, sempre discutindo as leituras que eu faço nessa área aí de religiões, né? E já fizemos vídeos aqui referente, por exemplo, a comparações do judaísmo e do cristianismo e judaísmo, as semelhanças, as diferenças. Já fizemos dentro do próprio cristianismo, né? Por exemplo, fizemos recentemente o cristianismo católico romano com o ortodoxo. Fizemos também do católico com os reformados, os protestantes, os evangélicos, né? Então tem no canal aí essas discussões, sempre usando uma base que é o carro-chefe do canal, ou seja, porque esse canal existe, né? Porque eu estou relendo uma história de Deus da Karen Armstrong. Já falei de vários livros da Karen Armstrong aí, né? Campos de Sangue, Em Nome de Deus, Uma História de Deus, a biografia do profeta Mohammed, que é o assunto hoje, porque nós vamos discutir, por exemplo, as semelhanças e diferenças do cristianismo, basicamente o católico também, né? Católico, então vamos pegar a questão mais católica, o cristianismo católico e algumas coisas protestantes, mas a base aqui, né, mais católica, esse cristianismo com o islamismo, a civilização islâmica, né? Então nós vamos usar aqui a Karen Armstrong, com certeza, tem capítulos dedicados a essa relação aí do cristianismo com o islamismo, o Islã, que surgiu aí 6 séculos depois do cristianismo, do Cristo, né? Depois de Nicéia, que aí, né, esse ano aí é os 1700 anos de Nicéia, a questão da Trindade, né, que não tem grandes diferenças do Islã, que é monoteísta, igual ao judaísmo e cristianismo, mas não tem a Trindade, né? Então nisso aí ele se semelha ao judaísmo, que também não tem a Trindade, né? E aí, lá no século VII, então surgiu o profeta Mohammed, que unificou essas tribos ali, né, essa cultura pré-islâmica. Então a história das Arábias é pré-islâmica e a islâmica atual, né? Então, em 1400 anos de cultura islâmica, né? Então, ou seja, toda a questão cultural. Então, o Islã não é só uma religião, mas é um modo de vida, né? Tudo unificado ali, um modo de vida, um modo de crença e uma civilização que moldou, inclusive, a Europa também, né? Essa questão daí da filosofia, inclusive o meu modo de chegar ao Islã não foi pela religião, mas foi pela filosofia, né? Lendo ali o Avicena, o Averroes, né? O Al-Ghazali, né? Ibn Arabi, então, ou seja, foi lendo mais a filosofia e depois foi aproximando. Tinha muito preconceito com o Islã, né? Mas a gente lê para aprender, né? Então, outras dicas aqui, ó, viagem na mente de um muçulmano, que ele vai contar aqui, né? Como é que a base, bem básico, né? A gente leu aqui também o Ali Kamel, né? Que aí fala a questão dos sunitas, dos xiitas, ele vai falar aqui também, questão aí histórica, né? A questão de sucessão do profeta, né? Então tem aqueles que pela família, que é os xiitas, e pela questão da eleição. E aí a questão de democracia, que já tem, né? O pessoal acha que os muçulmanos não gostam de democracia, mas ele fala que já tem uma forma de democracia muçulmana, né? Uma forma de governo muçulmano. Não é essa democracia ocidental, né? Então ele tem várias críticas ao modo de vida ocidental, etc. Mas não chega a esse choque de civilizações que muitas vezes a gente vê na mídia aí, né? O Islã, né, detesta o Ocidente e tal. Mas a forma de religiosidade oriental, né? Então a gente vai ver essa questão aí. Outro livro interessante, que é tipo o catecismo do Islã, né? Que é a mensagem do Islã, que esse aqui é mais catecismo, né? Tem uma série de entidades islâmicas, né? Que fazem divulgação. Não tem a data aqui, mas aquele é 97, né? Chegou no Brasil em 2000, tradução do inglês e espanhol. Essa aqui também é um catecismo bem básico da doutrina do Islã, e aí tem muitas, né, a gente vai analisar aqui essas semelhanças e essas diferenças que tem do Islã em relação ao cristianismo, né? Depois tem uma dica de leitura aqui, que é mais literária, também cultural, né? Que eu falei, Islã é uma forma de poesia, uma forma de leitura de mundo. O Alcorão, ou Corão, que é o livro sagrado muçulmano, ele é em forma de poesia, né? Você pode entender nada de árabe, mas você vê a beleza da poética do Alcorão, né? Que é essa recitação, né? Então, essa história do Islã, como é que surgiu e tal, nós já contamos aqui no canal, quando falamos da história do Islã, aqui neste livro, História de Deus, Monoteísmo, os 4.000 anos da busca por Deus, né? Do judaísmo, cristianismo e islamismo, e também quando a gente falou da biografia que a Karen Arndt escreveu do profeta Mohammed, né? Então é interessante isso aí.
o contexto cultural, histórico que surgiu, né? Então o Islã sempre se defende, né? A questão do Islã, ele não ataca, mas se ele é atacado, ele se defende. Então essa questão da jihad, que é um esforço individual e também coletivo, não é uma guerra santa, tá? Mas o Islã permite a guerra desde que seja por defesa, né? Em nenhum momento há qualquer tentativa de falar assim, o Islã tem que doutrinar todo mundo, converter todo mundo à força, não tem isso é lenda, tá? Então basta você ler que não tem isso aí. Todas as vezes que o Islã entrou em guerra foi porque foi atacado antes, porque, né, sofreu um ataque, seja religioso, seja histórico. O Islã que surgiu ali no meio dos impérios, né, que é o bizantino, que é o romano do Oriente, né, onde tem a igreja ortodoxa, e do Império Persa, né, que era zoroastrista e tal. Né? Então a gente já falou disso aí, então outros falando disso aí. Né? Hoje nós vamos falar então do monoteísmo. A ideia do monoteísmo aqui do Islã é muito próximo do judaísmo, né? Em que tem um Deus único e transcendente, então a tendência é mais à transcendência, um Deus que está fora da criação, né? Mas dentro do Islã tem correntes mais até acusadas de panteísmo, que aí são mais dados à imanência, que é o sufismo, ou sufi, que é uma corrente dentro do Islã que tende mais à relação do ser humano com a divindade, né? Sem intermediários, e essa ideia do contato, da sintonia com a divindade de dentro para fora, né? Que é uma ideia mais oriental e panteísta mesmo. E tem um exicasmo também, né, que a gente está pesquisando aí, da igreja ortodoxa, né? E aí a grande admiração que o profeta tinha pelos monges, inclusive o profeta Muhammad fazia muita meditação, né? Inclusive foi nessas cavernas fazendo meditação que ele teve a revelação do Alcorão pelo anjo Gabriel, né? Que seria aí tipo uma referência, inclusive, ao Espírito Santo, inspiração divina, né? Então, muitas vezes não tem trindade no Islã, essa diferença eu vou falar daqui a pouco. Que a ação do Espírito Santo, que é a inspiração, né? A própria Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, mas aqui seria representado pelo arcanjo Gabriel, que é essa figura angelical que vai recitar, vai ensinar o profeta a recitar o Alcorão. E aí os discípulos, né, os companheiros do profeta vão anotando depois essas recitações, né? Então o profeta não escreveu, né? Isso não foi escrito pelo profeta, porque até na biografia da Karen Armstrong lá, ela fala que ele era semi-letrado, né? Tinha um conhecimento de matemática e tal, caravana, né? Trabalhava ali como empresário, né, da primeira esposa. Ele tinha 25, ela tinha 40 anos, né? Então essas questões biográficas, interessante ler a biografia do profeta. Mas, então, a semelhança é o monoteísmo, o cristianismo também é monoteísta, né? Então a trindade é monoteísta, mas a concepção de trindade que é diferente aqui, né? Essa ideia de trindade diferente não tem no judaísmo e no islamismo, mas a trindade ainda é um monoteísmo, né? Não está falando em 3 deuses, etc. As diferenças, por exemplo, na questão de Isaac e Ismael, né? Ismael, por quê? Porque na tradição abraâmica, essas 3 religiões são abraâmicas, para a tradição islâmica interessa o filho Ismail, né? Os ismaelitas seria ali, dessas tribos ismaelitas, que veio a tribo do profeta Muhammad, então por isso que Ismael, e na cena do sacrifício, né, em que o Abraão é chamado, né, o patriarca, o profeta é chamado para sacrificar o seu filho, na tradição judaica e cristã é o Isaac, na tradição do Alcorão é o Ismail. Né? E aí é toda aquela questão também lá da fé, né? Então Abraão inclusive, a Caaba, que é aquela pedra, né, onde tem as pregnações, que já vem no passado pré-islâmico, mas que teria também uma tradição abraâmica. Por isso que a ideia do profeta não era de criar uma religião nova, mas de resgatar o monoteísmo antigo. Né? Então, inclusive, isso é bem esclarecido nesses 2 livros aqui. Né? A ideia de que o Islã não é uma religião nova, mas ele vem resgatar o monoteísmo que existia. Então não é que tinha um politeísmo e virou um monoteísmo, não, tinha um monoteísmo que virou um politeísmo. Né? Essa ideia do Islã investe muito essa ideia que a gente lê nos livros, né? Que existiam vários povos politeístas e viraram, depois com o tempo, enoteísmos, né? Vocês destacaram certos deuses, depois veio o Deus único, que é o monoteísmo. Né? Mas não é não. Né? Pela linguagem também, pela tradição também judaica, que existia lá o Adão e Eva, né? E aí teve um Deus único, e depois com a queda, né, a saída do paraíso, do Gan Eden, que vai ter o politeísmo, né? Os falsos deuses. Inclusive a figura de Adão e Eva, vários profetas, né, são compartilhados na tradição islâmica junto com o judaísmo e o cristianismo, vários profetas, você pode ver. E Jesus, aí começa as diferenças, né? Então vamos lá para as diferenças. Aí Jesus aqui no Islã, ele vai ser diferente, né? Ele é um profeta igual o Moses, né, ou Moshe, ou Moisés, né, que é da tradição judaica,
que trouxe a lei da Torá, né, para os judeus, e ele é reverenciado, né, assim como o profeta Jesus, que deixou os evangelhos. Só que aí, aqui não há referência às cartas de Paulo. E aí você vê, então, o link que tem. Qual o cristianismo que o Islã teve contato? É aquele cristianismo das duas linhas que é considerado até heréticas pelo cristianismo em voga, né? Cristianismo ortodoxo, que é as linhas ebionitas, né? E nestorianas, né? Então é interessante isso aí. Porque tem a figura de Jesus, do profeta, Maria, Virgem Maria é reverenciada no Islã também, tem vários, né, momentos em que é reverenciada, aparece no Corão, né? E é interessante que tem essa diferença de que não tem essa divindade em Jesus, assim como na leitura ebionita, Jesus é um humano que foi adotado por Deus, é o Filho de Deus por adoção, né? Tem os adocionistas também. E os ebionitas não liam as cartas de Paulo, eles liam ali basicamente o Marcos e Mateus, né? E alguns dizem que tinha trechos de Lucas e trechos de Atos Apóstolos, mas não tinha João é depois, né? Mas essa seita mais ebionita era judaizante, tinha circuncisão, tinha a lei de Moisés, né? Várias coisas assim, as leis alimentares, né? Então eles eram judeus cristãos, judeus nazarenos, né? E que hoje em dia também tem o judaísmo messiânico, né? Nazareno. E aí, por essa leitura, né, bionita, é que o Islã não tem essa tradição da Trindade, porque aí Jesus é um profeta, Jesus não é um com o Pai, né? O Deus único, né? Daí o unitarismo, assim como tem o judaísmo, Deus único, é o Javé, Yavé, o Alá, né? Alá Eloá, né? Que tem o plural Elohim. Então, entendeu a tradição? Então, a tradição abraâmica, que foi atravessando ali Isaac e Ismael. Então, por isso que não tem ideia de trindade, né? Que a ideia de trindade é a corrente não ebionita que foi para o lado gentílico, né? Por isso que tem essa questão. E também a questão nestoriana, porque aqui Maria é a mãe do Cristo, né? Mas não é considerada a mãe de Deus. Que é essa diferença do Nestor, a questão nestoriana, em que divide, né, as duas naturezas. Então, a Maria é mãe da natureza humana, mas não é da divina. Mas na leitura ortodoxa, sendo Jesus homem e Deus, né, humano e divino, então por isso que Maria também é considerada Theotokos. Theotokos é aquela que porta Deus, né? Não é que Maria formou Deus, mas como Jesus é Deus, entendeu? Essa diferença é a principal que tem entre o Islã e o cristianismo, né? A ideia de Jesus existe nas duas, não tem no judaísmo, né? O judaísmo ortodoxo não tem, né? Jesus, e quando parece Jesus é até, né, complicado, no Talmud, né, como é a imagem de Jesus lá, é porque os judeus estão esperando o Messias chegar, né, mas a corrente messiânica do judaísmo, ou nazareno, né, eles já consideram que Jesus é o Messias e que ele virá uma segunda vez, que muito se assemelha ao cristianismo, e que muito se assemelha ao islamismo também, que tem a figura do Mahdi, que vai acompanhar essa volta de Cristo. Então Cristo também vai voltar, e vai vir o Mahdi, que é uma espécie de Messias do Islã, né. Então é interessantíssimo isso aí. Então deixa a recomendação, né? Ou seja, muito a questão dos anjos também, que tem a questão dos anjos no Islã, no judaísmo, no cristianismo. Só que tem uma diferença aqui, no Islã, assim como no judaísmo, os anjos não têm livre-arbítrio, né? Então aquela questão da queda dos anjos, Paradise Lost, não tem. E o Iblis, que é a espécie de Satã, de diabo, que tem no Islã, ele é uma espécie de gênio, né? Tipo o gênio da lâmpada, e ele tinha livre-arbítrio, né? Então ele resolveu não adorar a criação, no caso Adão e Eva, né? Alá, Deus, a divindade, falou, vocês vão adorar, né? Se prostrar aí, assim, no sentido de prostrar, de reverenciar a criação, né? Nesse sentido assim. E aí os anjos se prostraram, mas aí o Iblis, né? Esse ideia do rebelde, ele é amaldiçoado porque ele não se reclina. Que eu vou reclinar para criaturas de barro, né? Então é interessante essa diferença aí. Então fica a dica, né, esse aqui é mais uma espécie de catecismo islâmico, né? Esse aqui é mais interessante, que tem os depoimentos pessoais daqui, a mente de um islã muçulmano contando a história dele, né? Essa relação, como é que o Ocidente vê o Islã, né? Dicas de leitura agora mais cultural é essa aqui, a poesia, né, que é da Fundação da Biblioteca Nacional, dedicada à poesia árabe. Essa aqui é de 2006, tá? 2006, dedicada a árabe contemporânea, mas tem toda a cultura árabe. Interessante que é fartamente ilustrado, né, cheio de ilustrações, né? Interessante que, né, que tem várias, né, partes ilustradas mostrando aqui os rituais, né? Esses aqui são os derviches da tradição sufi, né? A arquitetura árabe, lembrar que influenciou muito a escrita árabe, né? Que influenciou muito ali a Andaluzia, né, a Espanha, a Ibéria,
Portugal e Espanha na época medieval, né? Então muitas palavras portuguesas são de origem árabe, né? E a questão dos árabes influenciada na medicina, na astronomia, na matemática, na álgebra, né? Algarismo, né? A palavra árabe também. A questão da filosofia, que a gente falou do Avicena, do Averroes, né? Do Ibn Arabi, do Al-Ghazali, né? Então é interessante isso aí conhecer. E aqui no canal tem vários, né? Várias dicas de leitura. Essa aqui é mais para quem gosta de poesia, e poesia muito valorizada ali na Arábia, né, pessoal? Então o Alcorão é uma forma poética, né? Uma forma assim que tem a forma de você entoar o Alcorão, né? Então mesmo que você não saiba árabe, pode colocar aí o Alcorão para você ouvir, tem traduções em inglês, em português, e você vai perceber a melodia, né? Várias pessoas se converteram ao Islã pela melodia do Alcorão, né? E também pela forma, né, de explanação. É importante, né, entender que o avanço civilizacional que foi o islamismo ali, né? Então a gente tem muito preconceito com o Islã, mas a importância civilizacional do Islã e do profeta ter unido aquelas tribos que viviam brigando entre si, né? A gente leu recentemente um livro do Alberto Mussa, né, que é o Enigma de Kaf, que ele mostra ali que essas brigas entre as tribos e tal, e o profeta veio justamente unificar essas tribos e trazer, né? E aí, como eu falei, os níveis de religiosidade no Islã varia entre sunitas, xiitas e ismaelitas e os sufi, né, os sufistas, né? Que é muito popular ali na Turquia, e também com o grande Rumi, que era esse grande poeta, né, que divulgou essa parte mais sufi, que é uma parte mais mística, né, mais meditação. Então é interessantíssimo isso aí, conhecer mais. Depois eu vou fazer uns vídeos aqui sobre meditação, né, no exicasmo, né, sobre meditação na Kabbalah, sobre meditação nos sufis, né, que é uma forma mais panteísta, né, tem coisa de panteísta, porque é diferente, viu? A forma do sufi ver o mundo assim é um tanto diferente da doutrina comum do Islã, que é um Deus mais transcendente e longe. Então é que eles não chamam Deus de pai, né? Igual a gente chama no cristianismo, a gente chama de pai. Então o Islã não tem essa tendência, é um Deus mais transcendente, né? No Sufi, a ideia é mais de que você pode acessar a Deus através da meditação, inclusive a meditação em movimento, que é essa cena dos derviches, né? Que é mais é uma linha do Sufi, tá? Nem todo Sufi é derviche e tal, tem várias escolas do Sufi, né? Depois a gente pode fazer um vídeo só sobre o sufismo, né? Que é uma corrente mais esotérica, mais meditativa do mundo muçulmano, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.